ברוך אדוני המבורא לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחל בנו מכל המין ונתן לנו את תורתו. Shabbat Shalom a todos, que as bênçãos do Todo-Poderoso, a sua misericórdia infinita, a sua bondade, o teu amor, possa permanecer sobre vós. Nessa semana de início de Pessar, estamos felizes, porque o Senhor assim tem nos guardado, tem nos abençoado. Quero agradecer a todos aqueles que estão cooperando com essa obra, aos obreiros dessa casa, que todos os Shabat estão aqui, no domingo estão aqui, estão ajudando, cooperando, auxiliando. A obra precisa de pessoas assim, que se disponibilizem a fazer o trabalho de Hashem. Às vezes eles estão aqui nos bastidores, não aparecem, mas pode ter certeza, para que todo esse processo funcione, tem várias pessoas envolvidas aqui, trabalhando, intercedendo, clamando ao Senhor, para que tudo funcione perfeitamente. Amém? Tivemos uma pequena queda, mas devido ao excesso de acessos, nós estamos felizes. Ninguém fica feliz com uma queda, né, de transmissão. Mas nós estamos felizes porque a queda de transmissão foi pelo excesso de pessoas que estão abrindo o link, e isso é para a honra e a glória de Hashem, o Todo-Poderoso. E todos vocês que estão em casa, seja no Brasil, seja no exterior, seja no norte, seja no sul, seja na região central do nosso país, que as bênçãos do Todo-Poderoso possam te alcançar poderosamente. Aproveitando que estamos numa semana de Pessar, o Hazan, que me antecedeu, disse que Pessar é a passagem do Egito pelo deserto, pela uma terra de pecado, pelo sofrimento, por angústias, ao momento em que eles estavam se livrando da escravidão. Eu quero apenas acrescentar um detalhe, porque na leitura que foi feita nessa tarde, que ele também foi o olê, foi dito que o Senhor passou por sobre a casa dos hebreus. Esse passar por sobre a casa é Pessar, é passagem. Ao momento em que ele passou por sobre a casa dos hebreus e viu o sangue nos umbrais, assim poupou a vida dos filhos de Israel. Foi feita uma transmissão, uma live, aqui há 3 dias atrás. Ontem também o Rafael fez uma live, fazendo o Pessar em casa, no passo a passo, mostrando para a congregação, para aqueles que nos acompanham, como é feito o Pessar. É muito bom, o pessoal empenhado em ensinar aqueles que ainda não sabem, que ainda não praticam essa mitzvah. Mas se vocês observarem, na mesa de Pessar contém 4 taças de vinho. Foi falado superficialmente sobre essas taças. Eu queria aproveitar essa tarde de Pessar, essa tarde de Shabbat, nesse final de Shabbat, eu queria aproveitar para explanar um pouco melhor o que significa as 4 taças de vinho sobre a mesa de Pessar. Lembrando você que está nos assistindo, que outrora, quando estávamos em alguma igreja evangélica, dentro do sistema cristão, não é uma crítica, é só um comentário, nós fazíamos a ceia, até chamado de Santa Ceia do Senhor, todo mês. Na verdade, a ceia que é celebrada na igreja é o Pessar. O único detalhe é que passaram ele mensal. Tem congregações que fazem semanal, todo Shabat. Tem congregações que fazem uma vez ao mês. Mas o Pessar, na verdade, a ceia ao qual o Mashiach, Yeshua, ao qual o Messias Jesus participou, é a ceia de Pessar. Então,
se nós quiséssemos fazer apenas uma vez no ano, essa ceia estaria dentro dos parâmetros bíblicos. Mas é uma questão de costume, não estamos aqui nem para limitar e nem para dizer se está certo ou se está errado. É apenas um comentário teológico, ok? Então, na mesa de Pêssar, haviam 4 cálices ou 4 taças de vinho. Às vezes você participou tanto de uma quanto outra, que foram 2 transmissões que nós fizemos, uma ontem pelo Facebook e a outra aqui na quinta-feira, e você notou que tinham 4 taças sobre a mesa. Mas muitas pessoas, quando veem uma simbologia dessa, às vezes não têm noção do parâmetro ou da raiz, ou o porquê, porque podem chegar à conclusão que isso é um costume, podem chegar à conclusão de que isso é uma criação humana. Então, para tirar essa dúvida, para esclarecer esse ponto da festa de Pêssar, ou do Kiddush, do jantar de Pêssar, eu preparei um pequeno estudo. Ele é curto, mas eu creio que ele é objetivo. Assim, vai esclarecer para você que os 4 cálices não é um dogma. O que é um dogma? Um dogma é quando você cria algo, cria uma lei, cria algo que não existe. Além de entrar no campo da heresia, ainda é um dogma. Então vamos provar se isso é histórico, se isso é bíblico, e qual o fundamento, que é a parte mais importante você saber das Escrituras, é o fundamento de cada fator, de cada item, daquilo que está sendo praticado. Então vamos lá, o subtítulo dessa tarde é Segredos das 4 taças. Nós vamos passar por Bereshit, capítulo 40, versículo 11, e Shemot, capítulo 6, versículo 6. Ok? Prestem bastante atenção. Eu vou tentar ser o mais objetivo possível. Eu coloquei uma foto de uma mesa de Pêssar, do Kiddush de Pêssar. Na verdade, os 4 cálices se chamam Arba Kosot. São as 4 taças de vinho. E já foi falado que deve ter aproximadamente 86 mililímetros. Algumas congregações, algumas ramificações judaicas chegam a dizer que até 90 mililímetros. Mas nós estamos aqui para discutir quantos mililitros que vão dentro da taça. Ok? Mas vamos entender um pouco mais os segredos dessa simbologia. Se é profético, se é bíblico ou se é uma criação humana. Vamos lá? Vamos em frente. Olha aqui. As 4 taças representam, uma das representações, são as 4 estações do ano. Sabe-se que comemora-se o primeiro mês do ano judaico, agora, nesse mês que nós estamos, que ele é variável, porque o calendário judaico tem uma tabela enorme de variações, que não dá nem para explanar aqui agora. Tem anos maiores, anos menores, e isso oscila, porque são anos lunares. Ele não bate com o ano solar. Então existe uma compensação de um ano para o outro, para que venha a fluir, para que venha a funcionar todo o sistema do calendário divino. Então o primeiro mês dos meses judaicos, começa na primavera. Ô Rosh, eu não estou entendendo. Há poucos meses atrás, há 4, 5 meses atrás, 6 meses atrás, vocês fizeram uma festa aqui na Kehilá, chamada Rosh Hashanah, e disseram que era o ano novo judaico. Sim, esta comemoração, essa de Pêssar, é a comemoração da liberdade. Esse primeiro mês do calendário é o mês da liberdade. Já o mês do Rosh Hashanah, que acontece por volta de outubro, é a comemoração do Rosh, a cabeça dos meses. Existe uma pequena diferença, que eu também não vou detalhar agora, que eu teria que explicar isso tudo dentro do calendário, a tradução de cada palavra,
e não é esse o foco. Estou só fazendo uma pequena explanação para você entender que existem outras comemorações direcionadas para o ano novo. Então, as 4 estações, comemorando pela primavera, começa Pêssar. E a última, não estou dizendo que as festas vão acontecer no decorrer de todas as 4 estações, terminando no inverno tenso, que é em dezembro, que chega a 2, 3, 5, 10, 12 graus abaixo de zero em Jerusalém, que é a última festa da 4ª estação do ano, que é o inverno, ok? Então as 4 taças também representam as 4 estações. Agora olha que interessante, eu poderia colocar nome nessas 4 taças. A primeira seria Veroseti, que é tirei. A segunda taça, Veritsalti, que é salvei. A terceira taça, Vegalalti, que é redimi. E a última taça, a 4ª, é a Velakahat, peguei. De onde o Senhor tirou essas 4 palavras para você que nos assiste e nunca ouviu falar do nome das 4 taças? Então, tudo que nós falamos, nós temos que provar. Então vamos entender um pouco melhor sobre isso. Está registrado no livro de Shemot, capítulo 6, versículo 6. Portanto, disse Hashem, Adonai, o Todo-Poderoso, diga ao povo de Israel, primeira taça, tirarei. A segunda taça, salvarei. Estamos traduzindo já para você o nome de cada uma. A terceira, redimirei. E a 4ª taça, tomarei. Então a primeira taça é tirarei vocês dos trabalhos forçados de Faraó. A segunda, os salvarei da opressão que vocês sofreram na terra do Egito. A terceira, eu redimirei com o braço estendido e grandes juízos. Ou seja, houve necessidade de 1 ano de juízo sobre a terra de Mitzrayim. Olha só, a cada 3 semanas Deus avisava, eu vou mandar a praga. Eu vou mandar a praga do sangue. Na 4ª semana ele executava. Depois ele começava a avisar novamente, eu vou enviar a praga das rãs. Por 3 semanas ele avisava. Na 4ª semana ele enviava a praga. E assim se sucedeu por todas as 10 pragas. Assim foram 10 meses consecutivos de pragas. Por isso que ele diz, eu redimirei com o braço estendido. E grandes juízos. A última taça, os tomarei. Você vai ver várias versões aí na sua Bíblia, na sua Torá, no seu Tanar. Na Torá vai ter algumas linguagens diferenciadas, dependendo da edição. Os tomarei como meu povo, é que o Senhor, o que ele fez? Ele fez um pagamento. Ele removeu o povo do cativeiro egípcio. Houve um preço a ser pago por isso. Então, quando você retira um escravo do cativeiro, você passa a ser dono dele. Aqui o Eterno está dizendo para o povo, olha, porém, de agora em diante, vocês são meu, eu os tomei. Vocês são propriedade minha, particular. É isso que significa a 4ª taça. Também as 4 taças representam os 4 méritos dos Irudim. Porque eles tiveram 4 méritos na terra do Egito. Eles fizeram 4 coisas que despertou a atenção de Hashem, Adonai. Quando Adonai viu que eles fizeram essas 4 coisas, surpreendeu Hashem. Isso também facilitou, proporcionou para que Hashem entrasse com providência, para que Adonai entrasse com providência e os removesse da terra. Mesmo estando numa terra estranha, esse tópico aqui, essa parte aqui desse estudo,
serve para você. Ele está dizendo aqui que os 4 méritos dos Yehudim não trocaram os seus nomes mesmo morando numa terra pagã. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui? A sua identidade, nome é identidade. Não importa se você está numa festa, não importa se você está numa faculdade, não importa se você está na escola de medicina, não importa o ambiente de trabalho em que você se encontra, a tua identidade tem que ser preservada, porque a tua identidade honra ao Eterno. Quantos de vocês onde trabalham, as pessoas nem sabem se vocês são messiânicos? Eu estou falando de forma geral. De forma geral. Você tem vergonha de dizer que você é um judeu messiânico. Tem vergonha de expressar quem é o teu Deus. Porque o ambiente social te deixa envergonhado. Mas você tem que entender que isso é mérito. E se eles não tivessem cumprido esse mérito, esse quesito, para alcançar esse mérito, eles não teriam sido aprovados. Então não importa onde você esteja, leve com você a sua identidade. Eu tenho falado isso de vez em quando, tenho comentado isso com alguns amigos. É muito interessante você colocar lá no Instagram, você colocar no Facebook, fui comer uma pizza. Se você saiu, deu uma volta num quarteirão, você fotografou e postou. Mas você não coloca, estive na minha sinagoga. É que vocês estão apanhando, né? Logo no começo. É gostoso. Eu não vejo os messiânicos fazerem isso. Olha aqui, ó. Essa é a minha sinagoga. Olha aqui o meu Aron HaKodesh. Não. Isso não aparece no Facebook. Não aparece no Instagram. Porque você honra mais as coisas banais desse mundo do que as sagradas. Mas o povo de Israel, mesmo cativo lá no Egito, mantiveram a sua identidade. Eles não tinham receio, vergonha de dizer que eram hebreus. Isso é forte, hein? A segunda taça, não trocaram a língua. Continuaram falando a língua deles. Onde o senhor quer chegar com isso? É que aqui na casa você fala assim, Shalom, irmão, as bênçãos de Hashem está contigo. Mas lá na balada você chega, e aí, mano, tá beleza, mano? Você já virou mano, você mudou a língua, você mudou o seu sistema de falar, você se adequou à situação. Você é de aparência. Seu comportamento lá tem que ser o mesmo que aqui. É porque lá você quer mostrar para eles que você está no mesmo nível deles. Que você está no mesmo nível do padrão da galera, do mundo. Tiveram uma vida altamente moral. Do jeito que você é na casa, você tem que ser na rua, no trabalho. Comprou? Pagou. Não conta piada imoral. Não aproveita para sentar com os amigos da escola, da faculdade, do trabalho, para começar a falar bobagem, coisas terríveis, palavras que não poderiam estar na sua língua, na sua boca. Mas aqui o Senhor está dizendo que a terceira taça é a vida altamente moral que os Yehudim mantiveram numa terra pagã, onde havia dezenas de divindades, um povo pagão. Mas o quarto mérito, permaneceram leais uns aos outros. Quem dera se essa geração de crente fosse leal a um ao outro. Seja judeu messiânico, ortodoxo, seja crente evangélico, para mim eu não quero saber a placa. Tem hora que eu dou uma olhada pelo Facebook, eu dou uma olhada pelo YouTube, tem hora que você não sabe quem é quem, parece que é tudo farinha do mesmo saco.
É um judeu atacando o outro, fala que é messiânico, o outro chamando o outro de sinagoga de Satanás. Esse povo tem que converter e aprumar a vida. Muito bonito aparecer de frente a uma câmera, muito bonito aparecer numa transmissão para o mundo todo, mas denegrir o teu próximo, falar mal da placa do seu próximo, falar mal do trabalho do teu próximo. Ei, permaneçam leais, fiéis uns aos outros. Isso é o mínimo de dignidade que você pode ter se você diz que você é um cristão. Se você diz que é um evangélico, se você diz que é um isso ou um aquilo, até o diabo fala que é santo. Aliás, ele conhece mais Bíblia do que muitos de vocês, que vivem atacando um ao outro. Então eu acho que a quarta taça serve para muitas pessoas que perdem o seu tempo de compartilhar tanta porcaria, tanta coisa suja, tanta coisa imunda na internet, e ainda acaba atacando muitos crentes, muitos servos do Senhor. Então, eu estou calmo. Se eu tivesse irado, eu ia expor mais detalhes aqui. Eu ia um pouquinho mais fundo, eu ia entrar um pouco mais detalhado. Então, porque eu tenho visto tanta sujeira, tanta coisa ruim, que a quarta taça está longe de ser mérito, ok? Uns se acham muito sábios, doutores, conhecedores, porque estudou aqui, ou estudou lá, ou formou aqui, ou formou lá. Eu não tiro o mérito do estudo. Aliás, eu digo que se não estudar, ficou para trás. Estudou, você pode estudar a tua vida inteira, que é pouco. Mas não coloque isso como uma medalha, como um troféu. E não pise, ou não despreze, ou humilhe aquele que ainda não teve oportunidade de conhecer. Então, muito cuidado. Permaneçam leais uns aos outros. Ok? Mas também, as 4 taças, os 4 cálices, representam as 4 galuot. O que é galuot? Galuot são as 4 vezes que o povo de Israel foi para o cativeiro. Eles estiveram no primeiro cativeiro chamado Império Egípcio. Depois, nos 70 anos do Império Babilônico. Depois passaram pelo Império Grego. E por fim, pelo Império Romano. Então, são as 4 fases que esse povo passou, as provas, as perseguições, as prisões, em que eles foram retidos, presos, sem a condição de, às vezes, exercerem a sua adoração a Hashem, o seu amor ao Eterno. Muitas vezes tiveram que suspender o seu sistema de adoração, serviço de adoração ao Eterno, devido a todas essas perseguições e a esses impérios. Mas nós também vimos nas 2 apresentações que fizemos e outros tantos rabinos postando aí no YouTube, falando das 4 perguntas que estão na Mishnah. O que é a Mishnah? A Mishnah é o confronto, é o estudo sobre a Neshama. A Mishnah aborda o conceito alma-torá, Neshama Torá. O que é a Torá? O quanto é relevante a Torá junto com a Neshama, junto com a alma. Então é discutido nesses parâmetros 4 pontos cruciais dentro de Pessar, que é o matzah, que é o pão que foi eliminado do seu fermento. Importantíssimo nós entendermos o porquê. Se nós pegássemos cada item desse aqui, das 4 taças, nesse episódio que nós estamos passando aqui agora nesse momento, daria um outro estudo enorme. Mas aqui também vai falar que a segunda taça é o maror. Vai ser o porquê. Como está ligado ao Neshama, como está ligado à alma. Também está falando, dentro das 4 perguntas da Mishnah, dentro do contexto de Pessar, sobre o Cordeiro Pascual. A importância desse Cordeiro, tanto desde a época de Mitzrayim, da época do Egito, até os dias de hoje, aos dias atuais. E os dias vindouros,
Porque estamos aguardando o retorno do Mashiach. E o retorno do Mashiach, do Messias, está coligado a essas 4 perguntas da Mishnah. E também, complementando a última taça, fala-se da imersão. Quando você imerge os legumes, você coloca lá na água com sal. Tudo isso tem um porquê, tem um significado, está conectado com a tua alma, está conectado com a Torá. Então as taças representam o matzah, o maror, o cordeiro pascual e a imersão. E para nós partirmos para o final, olha que coisa legal, que interessante. Isso tudo está na Bíblia, isso tudo é parâmetros bíblicos, é conceito bíblico. Aí nós vamos para as 4 repetições no episódio de Yosef com o faraó. Quando ele estava conversando com o copeiro Mor na prisão, ele estava tendo um diálogo com o copeiro, que o copeiro ia ser liberado para voltar para servir o faraó. Nesse diálogo com Yosef, por 4 vezes ele repete a mesma frase, que está registrado no livro de Bereshit, capítulo 40, lá no versículo 11, ele diz: o copo do faraó, espremi, na segunda taça, no copo do faraó, entreguei o copo ao faraó, você servirá o copo ao faraó. Isso tudo dentro do capítulo 40, entre o versículo 11 e 13, somente no 11 e no 13, as 4 taças, os 4 cálices, representam essa passagem entre a conversa de Yosef. Por que representa a conversa de Yosef? Porque na hora que tiraram o manto de Yosef, quando pegaram o manto que o pai dele, Israel, tinha feito para ele com o maior carinho, listrado, e pegaram e sacrificaram um animal e ensanguentaram o manto, também representa os 4 cálices. Então a representatividade desses 4 cálices na mesa de Pêssar é enorme. Vocês viram quantos detalhes nós já passamos por aqui. Vocês viram como é importante um simples detalhe de 4 cálices em cima da mesa. Não é por acaso, não é para enfeitar, não é uma decoração da mesa. Quando você vê um símbolo em cima de uma mesa, de uma festa judaica, de uma festa bíblica, de uma festa da Torá, procure saber o que significa cada item, cada ingrediente, cada atitude, cada movimento que você faz sobre aquela mesa, porque tudo isso está ligado à tua vida, à tua alma, ao teu conceito de adoração, ao teu conceito de servir ao Eterno e servir a Hashem. Você viu aqui que na explicação das 4 taças, nós falamos aqui de identidade, falamos de comportamento, nós falamos de caráter, nós falamos de honra. Nós dissemos aqui que você tem que honrar o teu Deus. Se você tem que fazer alguma coisa, não que não possa, não que você não deva, não que você não possa postar as suas diversões do mundo, não que você não possa postar alguma festa, não é nada disso. Estamos dizendo que cuidado, as 4 taças também representam a ênfase que você dá a coisas banais e a pouca ênfase que você dá às coisas sagradas. Isso é lindo. Se você ficou o tempo todo concentrado, se você usou o seu racional, você vai entender que um simples símbolo de 4 cálices sobre a mesa tem um valor espiritual, simbólico, enorme, que pode trazer muita ajuda, pode somar muito na tua vida, para fazer com que você entenda e mude alguns comportamentos na sua vida. Ok? Então não esqueça. Assim como eles passaram por 4 exílios, assim como eles passaram lá pelo Egito, assim como eles passaram por Roma, por Grécia, por todos os 4 exílios, não se esqueça. Hoje, nós estamos debaixo de opressão às vezes. Estamos debaixo de exílio. Estamos num exílio nesse momento. Essa quarentena não é nada mais, nada menos do que um exílio. Tirou-nos de reuniões. Todos aqueles que se dizem servir ao Senhor foram proibidos de servirem ao seu Deus numa kahal, numa congregação. Então,
Quando eles passaram por essas 4 galuyot, por esses 4 exílios, não é diferente nos dias de hoje. O exílio retornaria, porque estamos próximos. O Mashiach já está às portas. Os sinais são apocalípticos. A qualquer momento, o Mashiach se manifestará. E esses 4 cálices fala também do Cordeiro Pascual. Aguarde no Senhor, espera nele, fortifica-te, santifica-te, busque a Ele enquanto se pode achar, valorize a casa onde você congrega, seja aqui ou em outra casa onde você congrega, valorize o Deus que você serve, dê valor à palavra de Hashem e à sua Torá. Em o nome de Yeshua HaMashiach, eu vos abençoo, guarde essa palavra, desça ela até o teu coração, guarde ela, para que ela sirva de cura, para que ela sirva de vida, para que ela faça em tua vida crescimento, prosperidade, salvação, e em nome de Yeshua HaMashiach, sejam abençoados, amém, amém, amém. Baruch Hashem. Yevarecha Adonai veishmerecha, Yaev Adonai panamelecha viunecha, Issa Adonai, Adonai panavelecha, veasem lecha, Shalom.